O meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal Biker Life Reviews. O que é que eu tenho hoje para vocês? Mais uma trotinete, desta vez da Highboy com modelo Max Pro. Posso-vos dizer que foi a primeira que eu testei antes de gravar este review que estou a gravar agora. Andei com ela antes e temos aqui uma coisa bastante equilibrada e para o uso cotidiano bastante agradável de se conduzir. Vou-vos dizer só aqui o que é que eu achei dela. Primeiro, a construção dela é uma coisa exímia. Se vocês repararem, todos os fios, todos os cabos, vocês só conseguem ver uns apontamentos cor de laranja que entram no próprio quadro, tudo escondido, pá, tudo espetacular. Umas manetes, uns punhos, os piscas nos punhos, uns piscas atrás. A qualidade da borracha do deck, a qualidade dos pneus, o próprio lacado é diferente ao toque e é uma coisa muito simples e tem a grande vantagem que qual é? Esta está preparada para qualquer tipo de homologação que aí venha. Até traz um suporte para, eventualmente, uma placa de identificação, a nossa chamada matrícula. Por isso, fiquem por aí que eu vou-vos explicar rapidamente as características aqui deste bicho. Quadro em alumínio 60-61, como já estamos habituados neste tipo de equipamentos. Motor na roda traseira, este sem escovas, com 500 watts de potência, 650 watts de pico. O que é que difere este motor dos outros? Meus amigos, primeira vez no canal que temos uma e-scooter equipado com um motor da Bosch. Toda a gente já ouviu falar na Bosch. E é a marca que equipa este motor. Eu posso vos dizer que 500 watts neste brinquedo chegam perfeitamente e nota-se muito bem a qualidade deste motor. Possivelmente vocês estão-se a perguntar quanto é que é o torque desta máquina. Ao que eu consegui apurar, porque o fabricante não disponibilizou essa informação, o torque poderá variar entre 26 a 29 newtons metro. Isto foi a informação que eu consegui apurar, ou seja, um bom torque. Esta scooter vem equipada com uma bateria de lítio de 48 volts, 14,5 amperes hora. Traz um carregador de 54,6 volts, 2 amperes. Ou seja, mais que suficiente para carregar a bateria desta scooter. Tempo de carregamento 8 a 9 horas e é carregada aqui neste sítio. 75 km de autonomia na ajuda mínima, na ajuda máxima poderá atingir os 55 km. Lá está. A distância que vocês conseguem percorrer terá sempre a ver com a ajuda que vocês utilizam aqui na scooter. Quanto mais ajuda a utilizarem, menos quilómetros fazem e por aí sucessivamente. Peso máximo suportado, como já é do conhecimento de muita gente, estes modelos geralmente vão até aos 120 kg de peso. O peso da scooter, 25,3 kg. Bastante aceitável. Diz a marca que ela supera subidas com 20 graus de inclinação. E vocês já sabem o que é que nós vamos fazer? Vamos ver se a marca diz verdade ou não. Vamos para o teste de inclinação. E tal, isto é uma trotinete da cidade para andar em cidade. Isto é o que nós vamos ver se é ou não. Nestes terrenos, esqueçam, isto limpa tudo. Oh. Impecável. Limpa tudo. Vamos fazer o teste de inclinação. Ali na frente, além de termos aqui um terreno off-road, ali na frente aquilo sobe bastante, mais de 20 graus, que é o que a marca diz que nós conseguimos fazer. É bem ela. É bem ela. Isto com mais de 20 graus, ó, sobe que é o mesmo, é assim, não dá grande velocidade, não é? Mas sobe, ó. Isto para os passeios diários, ó, sempre a subir, super tranquilo, ó. Sempre a subir, esqueçam, pá, aprovado, teste de inclinação aprovadíssimo. E tal, e quanto aos amortecedores,
e pneus. Forqueta frontal com suspensão hidráulica e com pena minha não regulável, mas, pelo que eu testei, bastante positivo. Atrás temos um sistema de duas molas helicoidais escondidas aqui debaixo do deck, que também, pelo que me pareceu, funcionam muito bem. E como não podia deixar de ser, dois pneus de 11 polegadas, estes tubeless, e com um piso, com um gripe brutal, mas pelo piso que elas têm, não será para off-road. Mas como aqui no canal testamos quase tudo ao limite, o que é que vamos fazer? Off-road. A marca possivelmente deve estar a benzer, mas vamos para lá. Ai, tal trotinete de cidade. Esqueçam. Oh. E o terreno está em muito mau estado. Oh. 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 Que categoria. Vai ou não vai? Vai ou não vai, meus amigos? Oh. Que força, pá. Realmente isto deve ter a ver com o motor. Porque o motor são 500 watts. E ele, esqueçam, sobe tudo. Oh, oh, oh. Que espetacular. É certo que não vai a grande velocidade, mas sobe. Já tive aqui trotis com outro tipo de motor que não fazia metade do que esta faz. Eu já estou meio a arfar, porque já andei aqui aos saltos. Só para realmente tirar as teimas. Trabalhar um bocado, porque isto... Opa! É verdade que isto é para a cidade, mas esqueçam lá. Esqueçam lá. Oh! Até tenho que ir a trabalhar, que isto está depressa demais. Oh! Já não tenho saúde para isto. Categoria! Olha, acaba por ter uma suspensão razoável, tendo em conta as especificações dela. Esqueçam. Muito, muito fixe. Ui! Ui, 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 ui. Já sabem, não conduzam isto só com uma mão, ok? Estava a tentar tirar o guiador, estava a tentar tirar a mão do guiador. Não tentem, quase que morria, quase que falecia. Tudo correu bem. Vamos continuar para os testes porque o off-road aprovou. E como é que estamos de sistema de travagem? Por estranho que pareça, esta é scooter bem dotada de sistema de travagem de tambor, tanto à frente como atrás. Eu já há muito tempo, aliás, eu nem me lembro de ter testado algo parecido, eventualmente as primeiras aqui há uns anos que testei teriam este tipo de sistema, mas pelo que vi, parece-me que travam. Ainda bem equipada com o sistema e-brake regenerativo que auxilia eletronicamente a travagem. Ah, mas afinal trava ou não? Vamos fazer o teste de travagem. Vamos começar com o teste de travagem do travão de trás. Tem que ser afinado, mas não trava mal, não trava mal. Teste de travagem com o travão da frente. Também precisa aqui de uma afinadela, mas o travão da frente também não se quer travar muito, que é para não cairmos. E agora o teste de travagem com os dois. Pá, com os dois resulta bem. Conclusão da travagem. Precisa aqui de uma afinadela, aquilo é só ali com uma chave, dar ali uma afinadela. À frente a mesma coisa, mas estamos aqui perante uma possibilidade de uma boa travagem. Por isso, já que estão entusiasmados, vamos para o pequeno unboxing, que é para 1 minuto e tal, porque isto já veio quase tudo montado. Por isso não saiam daí, vamos continuar. Como é que é? Estamos todos prontos para mais um unboxing? Esta marca não conheço, tive que ir ao site e ver que modelos é que eles tinham. Não tem grande variedade, porquê? Porque isto parece-me que é uma marca nova, mas contudo, acho que temos aqui coisa boa. Primeiras impressões, dá uma sensação que isto vem muito bem embalado, que o carregador manual, e depois traz aqui a scooter toda bem embalada. Está-me a querer que esta não vai dar muito trabalho. Isto é como ela vem dentro da caixa, como vocês podem ver. Está muito bem protegido e eu posso vos dizer que esta aqui tem uns acabamentos, os fios todos por dentro do quadro, não vemos cá nada pendurado. Olhem que requinte. Meus amigos, está montado, 2 minutos, só traz esta parte do guiador, parte de cima, solta.
É só colocar estes parafusos aqui à volta e apertar. O resto está pronta. Traz um carregador, é a primeira que traz isto, um suporte para uma futura matrícula, caso a legislação nessa direção aponte. Traz aqui também um suporte para colocar o telemóvel no guiador e traz um manual de instruções aqui. Por isso, não tenho mais nada a dizer, só que isto realmente tem um acabamento brutal. Vamos continuar o que estávamos a fazer. Aí está ali, como é que são os modos de condução? Modos de condução com 3 níveis, que eu vou já mostrar isto, entretanto, vão levar com um bocadinho de literatura. Modo Eco, 6 km/h, modo Drive, 18 km/h, modo Sport, 25 km/h. Ela vem bloqueada, mas desbloqueada, a velocidade máxima que ela atinge são os 31 km/h, como eu vos vou passar agora a mostrar num ambiente mais controlado, porque aqui temos muita luz. E quanto é que ela dá? 31 km/h. É claro, meus amigos, vocês estão a ver de telemóvel na mão, já sabem, e eu sei que vocês gostam, isto traz uma aplicação dedicada da iVoy. Vocês vão à Apple Store ou à cena das lojas virtuais de coisas e baixam a aplicação da iVoy para conseguirem ter acesso a esta bonita aplicação. E o que é que isto faz de diferente das outras? Possivelmente é igual às outras, mas com a grande vantagem que é uma aplicação da iVoy. Vocês podem ver pelo look dela, não é má, os números são bastante grandes para quem tem problemas de visão, que é o meu caso, porque sem óculos de leitura começa a ser um bocadinho difícil conseguir ler estas coisas. Nesta aplicação vocês conseguem ativar e desativar o Bluetooth, conseguem ligar e desligar as luzes, conseguem trancar a trote, conseguem mudar o modo de ajuda que estão a utilizar, conseguem ligar o Bluetooth e uma coisa espetacularmente espetacular é que vocês vão aqui ao User, onde tem a vossa informação toda, tem Scooter Settings e aqui conseguem desbloquear até aos 31 ou então limitarem aos 25 km. Aqui o Zero Start, o que é? Que é na opção em baixo, é a questão do arranque. Há trotes que só arrancam quando vocês dão um impulso com a perna e esta vem assim de fábrica. Para desbloquear isto é só clicar aqui no Zero Start, que quer dizer o quê? Quando carrega no acelerador, ela anda logo. Em relação ao resto, parece uma coisa bastante engraçada. Não vejo aqui a opção de localização nos mapas, mas também quem é que quer saber onde é que a gente está? Possivelmente a nossa mãe, que é para ver se nós chegamos cedo ao almoço. Quanto às luzes e ao display, o que é que nós temos? Temos um display bastante luminoso, em LED, mas este integrado no guiador. Não temos cá consolas suspensas, não. Faz tudo parte aqui do mesmo conjunto. Quanto ao display, muito simples. Vejam lá a luminosidade dele. Ele ligou, só que aparece este código. O que é que vocês têm que fazer? Têm que pressionar o travão durante alguns segundos e ele liga-vos a scooter. O que é que temos aqui? Quilómetros, estado da bateria e aqui o tipo de ajuda que estamos a ter. 2 cliques. Aqui temos o Eco Mode, logicamente que dá para mais quilómetros. O Drive Mode, que é o D. E depois temos o Sport Mode. Se dermos 3 cliques no botão do Start, ele vai-vos dar aqui o Cruise Control. É mesmo muito fácil. A nível de comandos, só tem isto. Pisca para um lado e pisca para o outro. O resto da iluminação é muito simples, um pequeno LED na frente, 2 tiras de LED na lateral, uma deste lado, outra do outro, de cor vermelha, 2 piscas aqui no topo do guiador, 2 piscas aqui a parte de trás, aqui atrás presença e stop. Como é que a gente vai conseguir ver isto? Vamos no instante fazer o teste noturno. E assim chegamos à noite. O que é que eu vos posso dizer a nível de iluminação? Tem este pequeno projetor aqui na frente, este LEDzinho, que eu vou ver já em andamento se está alguma luz ou não. Tenho aqui luzes vermelhas na lateral, bem bonitas e bem luminosas. Na parte traseira temos a presença,
com o stop que pisca. Depois pisca para um lado e pisca para o outro, num punho e no outro punho. Agora vamos ver como é que isto se porta em andamento. Já vos tinha falado do display, mas não vos tinha mostrado estas barras coloridas que representam a intensidade de força que vocês estão a fazer no acelerador, se vão no red line ou não. Vamos testar então a iluminação numa zona aqui com muito pouca luz e aproveitar para fazermos aquela subidinha que temos aqui, como é costume. Ela assinala os 25 km e vai, são 500 watts de motor e vamos lá ver, olha, passou no teste onde muitas delas não passaram. 500 watts, 650 de pico. Oh, grande nível. Opá, tem uma iluminação bastante razoável. Olha, por acaso, mais uma vez está aprovado que o tamanho não significa nada. Um pequeno projetor aqui na frente e temos aqui uma boa iluminação. Ora bem, meus amigos, o que dizer? Várias conclusões a tirar. Surpreendeu-me o tamanho da luz e a quantidade de luz que dá, bastante suficiente. As laterais também top. Piscas de iluminação traseira de grande categoria. Vocês viram aí o display a marcar a intensidade de força que estamos a utilizar no acelerador, Redline, e ele faz o sinal sonoro quando passamos os 25 km por hora. Não sei se isso é programável ou não, mas é positivo para a gente saber que eventualmente irá em excesso de velocidade ou não. Por isso, teste noturno aprovado. E antes de terminarmos o vídeo, sim, porque este vídeo vai terminar, porque hoje é domingo, eu estou a gravar isto um domingo e aproxima-se a hora de eu ir à missa. E o que é que eu vou fazer à missa? Vou comer a hóstia e beber um copo de vinho, porque é dia de comemorarmos esta bela máquina. Acho que ficou bem, O que é que esta tem de especial? A nível do que eu vou apresentar agora, nada. Porquê? Porque vou-vos mostrar como é que ela dobra. É muito simples, tem um botão, clica-se e ela dobra. Ponto muito positivo, esta peça aqui levanta, fazendo com que seja impossível ela se soltar. E depois de estar, que vocês podem ver, muito fácil. Para montar exatamente o processo inverso, nada que saber, ó, já está, tal e tuc. Altura do guiador ao chão, 1,30 m, isso quer dizer o quê? Que se tu tiveres 1,60 m, 1,90 m, 2 metros, terás a altura ideal para andar nesta máquina. Se fores mais baixo, possivelmente irás fazer uma figura deste tipo pigmeu da Birmânia, mas nada contra, não é? Somos inclusivos e se fores anão também consegues andar. IPX4 de resistência à água, ou seja, poeiras, salpicos, ou seja, isto não é um submarino. Tenho visto malta quase a ir para a praia com ela, entrar pelo bar dentro, mas calma, filhos, calma, que isto não é assim. Com moderação, isto dura uma vida. E logicamente que tem certificado CE. Esta trotti, todas as que eu já recebi, a nível de material, vocês podem dizer assim, é muito franzina, muito pequenina. Esta é uma trotti para vocês irem trabalhar, irem para a escola, é simplesmente espetacular. Os acabamentos estão muito bem conseguidos, só a parte do sistema de cabos, não há fios, não há cabos, não há nada por nada, está tudo escondido, se vocês repararem, não conseguem ver nada. Tudo que é laranja é tudo o sistema que ela tem, e vê-se ali embaixo, vê-se aqui, e não se vê mais nada. O lacado com toque, top. Esta parte do display integrada no guiador, muito fixe. Todos estes lacados, os piscas, meus amigos, é qualquer coisa de fenomenal. Por isso, vou-me despedir, que já está a ficar tarde para ir à missa. Deixo-vos ficar com aquele conselho que eu vos deixo ficar sempre. Façam por ser felizes. Se não conseguirem, tem aí na descrição o código de desconto para esta Highboy. Quem é que se lembra destes nomes? Highboy. Tem o código de desconto aí na descrição. Pelo menos andam tristes, mas andam de trotinete, que é uma coisa bastante favorável. Aquele beijo espetacularmente espetacular à prima. Volto para a semana com qualquer coisa para vos mostrar, nem que seja um saco de dildos, uma coisa qualquer. E vamos lá ver se eu tenho saúde para continuar a gravar isto. Por isso, maltinha, até para a semana.